que a gente vai falar agora? Sobre ética. Então, mudamos de resolução. A 171 são só 26 artigos. Lê umas 2, 3 vezes. Lê o material de apoio que eu disponibilizei para vocês. E agora nós vamos falar de código de ética. Então, fechei Lei 869 mais a resolução que estava lá no edital, acumulado com, lembrando que ela prevalece. E agora a gente vai falar do código de ética. Certinho? Vamos lá, então. Quando eu falo de ética na administração, a gente sempre tem que passar por alguns conceitos, algumas ideias iniciais. Porque se você pega o raciocínio, tá tudo resolvido. Para poder chegar em ética, eu tenho que falar um pouquinho sobre moral. Como assim? Nós temos a ideia, de forma bem assim, simples e objetiva, de que a moral, ela é uma variação. A moral, ela pode ser compreendida ali como conceitos, compreensões dos homens, dos cidadãos. E existe uma variação daquilo que é moral ou imoral. Como assim, professora? Um exemplo. A minha avó, ela está com mais de 93 anos. A minha avó acha imoral mulher usar calça comprida. Para ela, é imoral. Ela mora numa cidade fria, então ela usa meia calça de lã, mas usa a saia por cima. Mulheres não devem usar calças. Esse conceito é um conceito de moral que ela tem. E não está certo ou errado. Porque a moral, ela é minha, ela é sua. Ela é variável. Outro exemplo também, com relação a essa ideia de vestimentas ainda, no Rio de Janeiro. Você vai no Rio, você chega no shopping, ninguém se assusta de ver uma mulher de biquíni com uma canga e chinela havaiana. Agora imagina aqui em Belo Horizonte. Eu baixar lá no BH Shop, chegar lá no BH Shop de canga, uma viseirinha na cabeça e chinela havaiana. Tá vendo como é que muda? Então existe essa variação de uma geração para outra, de um local para o outro. E isso eu não posso utilizar simplesmente na administração. Quando eu trabalho na administração, eu tenho que trazer essa moral para dentro de um padrão. Eu tenho que trazer uma harmonia, eu tenho que estabelecer ali regras claras daquilo que pode ou não pode ser feito. E quando eu tiro esse caráter subjetivo e trago regras mais objetivas, definidas, aí nós encontramos as regras da ética. Então, quando a gente fala código de ética, é um código de conduta, é um código de padrão que tem que ser adotado. Eu sei que lá na Constituição Federal, no dispositivo do artigo 37, caput, aparece o princípio da o quê, turma? Moralidade. E aí, como que eu interpreto esse princípio da moralidade na administração? Eu penso no princípio da moralidade para ter um contorno mais claro, mais definido, como honestidade, boa-fé, lealdade às instituições, penso em probidade. Então, a gente tenta afastar esse elemento subjetivo
E a gente tenta trazer um contorno mais definido, mais claro. E não tem forma mais clara de evidenciar isso do que editando uma norma, do que editando o quê? Um código de ética. Então, a ideia é justamente essa. Esse código, ele vai falar sobre objetivos, sobre princípios e valores, deveres, proibições e sobre a comissão de ética. Então, a gente vai tratar sobre esses assuntos, tá? Objetivos, princípios e valores, deveres, vedações, trazendo então para o servidor o que pode e o que não pode ser feito. Vamos começar? Vem comigo então, vamos lá para os slides. Foi? A resolução 183 fala o seguinte: ela institui o Código de Ética dos Servidores da Justiça Militar de Minas Gerais. Então, essa resolução, aplicação apenas a servidores ali. Agora, consideram-se servidores da Justiça Militar de Minas Gerais aqueles que, primeiro, integram o quadro de pessoal da Secretaria do Tribunal de Justiça Militar, das secretarias de Juízo Militar, inclusive os cedidos e os requisitados. Falei agora há pouco na resolução 171 sobre o controle de frequência, que aquele que foi cedido para o tribunal vai ter o controle seguindo o mesmo padrão, salvo lei própria. Aqui entra na ética os cedidos e os que foram requisitados. Então, se eu sou servidora do Estado de Minas Gerais, fui cedida para o TJ, vou ter que observar também esse código. Então, servidores. Lembrando que na 869, servidor é aquele que ocupa cargo na administração. Só que o Código de Ética vai ampliar. Vai colocar também, equiparam-se aos servidores. Então, cuidado. Uma coisa é quem é servidor. Outra coisa é quem está sendo equiparado a servidor para fim de Código de Ética. Equiparam-se aos servidores da Justiça Militar de Minas Gerais, para efeito de aplicação deste código, os colaboradores que, por força de lei, contrato ou qualquer ato jurídico, prestem serviços de natureza permanente, temporária ou excepcional. Então, volta lá em cima. Lei, contrato ou ato permanente, temporário ou excepcional. A Justiça Militar de Minas Gerais, ainda que sem retribuição financeira. Pode deixar aqui, só vou tomar uma água. Então, mesmo não tendo pagamento, retribuição financeira, se ele foi contratado, caráter excepcional, você vai ter ali a aplicação e observância obrigatória. Podia, então, ter uma questão assim. O Código de Ética é de aplicação exclusiva aos servidores do Tribunal, servidores da Justiça Militar, excluindo-se aqueles que prestem serviço de natureza temporária. Seria uma situação. Disposições preliminares. O artigo 1º fala dos objetivos. Falei para você aqui agora, né? Artigo 1º, pode deixar aí do jeito que tá. Os objetivos. Quais são os objetivos do Código? Estabelecer princípios e normas de conduta aplicáveis aos servidores da Justiça Militar no exercício de suas atribuições, sem prejuízo da observância dos demais deveres e proibições legais e regulamentares. O que ela está falando aí? Que a ideia que eu te mostrei, né? É trazer um contorno mais objetivo, mais definido, mais claro. Então, vou falar de princípios e normas. 2, consolidar, quer dizer, reunir valores éticos profissionais no âmbito institucional. 3, preservar a imagem e a reputação dos servidores da Justiça Militar. Então, por exemplo,
Imagina você chegar num tribunal para ser atendido e o servidor do outro lado do balcão estar usando ali vestimentas inadequadas. Ele tá com a roupa não. Ele está de colete. Colete, professor, é? Quando vai ter pelada do futebol? Não tem um time que é de camisa e um time que é sem camisa? Aí, quando tá calor, distribui colete pro pessoal. Lembra que colete? Que só tem a parte da frente, de trás, do lado, é tudo aberto. E tem um elástico normalmente relaxado. Ah, tá até rindo aqui. Não é? Já usou, né? Ah lá, diz ele que o do colete dele, o elástico tá amarelo, de tão encardido. Uma bermuda de tactel, normalmente com os bolsos já furados. Uma meia e a chuteira. Imagina, você chegar para ser atendido e do outro lado do balcão a pessoa tá usando essa vestimenta. Isso não vai acabar prejudicando a imagem, a credibilidade da própria instituição, não só do servidor, mas da própria instituição? Por isso que vamos estabelecer, então, o código com o objetivo de preservar a imagem e a reputação. Não existe o tribunal. Os servidores é que são o tribunal. Então, a imagem que eles passam é a própria imagem da instituição. Reduzir a subjetividade é justamente a introdução que eu fiz a esse conteúdo das interpretações pessoais sobre princípios e normas de conduta ética adotados na justiça militar. Então, é afastar aquela ideia de uma moral do homem comum, individual, trabalhando com contornos definidos e claros. Oferecer por meio de uma comissão, a comissão de ética é um órgão colegiado, tá? Um grupo, a quem caberá a gestão desse código uma instância de consulta. Olha só, então, a comissão, ela funciona como órgão de consulta. Se eu tenho dúvida, enquanto servidor ou enquanto chefe, com relação à conduta dos meus subordinados, eu posso ali buscar a comissão, visando a esclarecer dúvidas sobre conformidade da conduta com os princípios e normas. Então, artigo 1º, quais são os objetivos? Agora, quais são os princípios e valores fundamentais? 2 dispositivos, artigo 2º e artigo 3º. Princípios e valores. Primeiro princípio da moralidade. Por isso que eu comecei nossa conversa por ele. Só que eu não quero uma moralidade subjetiva, eu quero uma moralidade mais objetiva. Legalidade e interesse público. E o que a gente consegue observar? Que aqui no código nós vamos encontrar princípios que estão lá no artigo 37 da Constituição. Não só o da moralidade, mas aqui aparece agora pra gente legalidade. Pelo princípio da legalidade, a administração só pode fazer o que a lei determina ou autoriza. Lei determina ou autoriza. Interesse público, sempre. No direito administrativo, aqui não há exceção. Eu nunca vou deixar de observar o melhor para o interesse público. Dignidade, respeito e decoro. O decoro é a conduta correta, a conduta adequada. Eu não sei se vocês já viram, às vezes está tendo um debate na Câmara dos Deputados ou no Senado, e aí a coisa vai ficando mais calorosa, a discussão vai aumentando, e chega uma hora que o presidente da sessão começa a bater na mesa. Senhores, vamos manter o decoro parlamentar. O decoro é a polidez, é a educação na hora do trato com os demais. Então eu preciso disso quando eu falo de ética. Integridade e boa-fé, sempre, porque às vezes eu tenho uma possibilidade de interpretação da norma para beneficiar uma pessoa
para ofender um dos princípios. Então, eu tenho que agir com boa fé, da forma mais correta, da forma mais adequada. Preservação e defesa do patrimônio público, sem dúvida alguma. Por que preservação e defesa do patrimônio público estão ligadas à ética? Por causa disso daqui que eu coloquei para vocês, olha. Eu não coloquei aqui essa ideia de lealdade. Lealdade às instituições. Você tem que ser leal ao órgão onde você trabalha. Você tem que zelar, você tem que proteger, inclusive, o próprio patrimônio. O servidor que se apropria, às vezes, de uma caneta, se ele se apropriar uma vez, se for só um único servidor, você pode pensar, não haverá dano ao patrimônio. Agora, vamos multiplicar. Se todos os servidores do tribunal resolvem, num determinado dia, levar uma caneta para casa. Ou então mais, vamos supor que todos os servidores, todos os dias, durante um ano, tenham a mesma conduta. A gente tem que lembrar da preservação. Aquilo que é do serviço público é do serviço público. Então, lealdade à instituição diretamente ligada à preservação e defesa do patrimônio público. Princípio da impessoalidade, imparcialidade, independência e quem? Objetividade. Então, se aqui atrás eu tenho como objetivo reduzir a subjetividade, um dos meus princípios e valores é justamente a objetividade. E aqui eu acrescento mais um do 37 que apareceu. Impessoalidade. Então, já tem legalidade, impessoalidade, moralidade na administração. O princípio da impessoalidade traz a ideia de que eu não posso agir para beneficiar ou para prejudicar. Eu não posso favorecer uma pessoa em detrimento da outra, tá? Vamos lá. Neutralidade político-partidária, religiosa e ideológica. Eu acho que atualmente essa está sendo a mais difícil de ser colocada em prática na administração, no nosso convívio social. Quantas brigas estão ocorrendo por esses motivos? E aí você vai ter que conseguir. Às vezes você é fervoroso de um determinado partido, fervoroso de um determinado político. Se você tem essa conduta, cuidado. Porque na hora que você estiver dentro da administração, na hora que você tomar posse no seu cargo, que você estiver investido no cargo, você tem que pensar, pera lá, eu não sou Tatiana, eu não sou Patrícia, eu não sou Miguel. Agora eu sou a própria administração. E a administração pública, o Estado, ele não pode ter essa distinção. Então, brigas no recinto da repartição, discussões de ideologia político-partidária, religião, de forma alguma. Isso vai ofender a ética na administração. Ah, eu tenho direito de expressão, de manifestar o meu pensamento? Tem. Mas lá fora, quando você estiver na administração, você tem que agir de acordo com as suas regras. E olha que interessante. Tá tudo isso previsto já no Código de Ética. Já no edital. Então, quando você entra, você já sabe quais são as regras do jogo. Vem comigo aqui, ó. Vamos lá. Qualidade, eficiência e equidade dos serviços públicos. Olha quem apareceu pra gente agora. O princípio da eficiência. Olha como é que ele é importante. Ele vem na 869, lá no seu estágio probatório. Ele vem na Constituição Federal. Ele vem agora dentro da ética. Então, agir de forma eficiente. Atender ao cidadão com presteza, com celeridade, mas também com qualidade. Então, você reúne ali a eficiência. Competência e desenvolvimento profissional. Por isso que eu estou dando até horário especial para estudante. Sigilo profissional e segurança da informação. A gente não pode esquecer que existe o princípio da publicidade, transparência. Mas só que na hora que você está exercendo as suas atribuições, existem informações que não devem ser amplamente divulgadas. Então, esse sigilo profissional, ele é uma questão de ética.
Imagina que você tem acesso ali num processo a informações sobre um determinado integrante e você sai divulgando. Então tem que ter essa atuação de forma ética. E ainda sustentabilidade e responsabilidade socioambiental. Não vai estar junto com a questão do patrimônio? Como assim, professora? Socioambiental, uma responsabilidade socioambiental. Evitar o desperdício? Vamos supor que você está em dúvida se tal conduta é ou não é ética. Aí você vai lá e imprime a resolução no computador da repartição. Beleza. Usou, aí você larga lá no final do escaninho, na gaveta. Dali a 2 semanas, está em dúvida de novo, imprime novamente. Vai imprimindo. É necessário esse gasto de material? Então, essa consciência, que essa responsabilidade socioambiental também aparece na nossa lista. Deve ainda, lembrando que eu estou falando dos princípios e valores, tá? Ainda estou nessa parte. Deve o servidor da Justiça Militar valorizar a ética como forma de melhorar, de aprimorar comportamentos, atitudes e ações, fundamentando suas relações nos princípios da. Então, cuidado, você tem que ler grifando ali, né? Justiça, honestidade, democracia, cooperação, quer dizer, o auxílio, disciplina, governança, responsabilidade, compromisso, transparência, confiança, civilidade e igualdade. Então, se o enunciado da questão estiver de acordo com o Código de Ética, o servidor da Justiça Militar de Minas Gerais deve valorizar a ética como forma de aprimorar comportamentos, fundamentando suas relações nos seguintes princípios. Não é qualquer princípio que a questão está pedindo. Ela vai pedir esses aqui. Incumbe ao servidor dedicar-se ao trabalho de modo a acrescentar, a ampliar, agregar valores éticos, morais e sociais à gestão, prevenindo a ocorrência de erros, falhas ou, olha aqui a palavra, desperdícios, evitando, então, o desperdício de material. Agora a gente passa para o artigo 4º, os deveres. O que vai acontecer na nossa vida? Quando você pega o código, chega lá no artigo 4º, tá todo empolgado lá. Aí você abre e fala assim, Jesus, o artigo 4º, ele tem 27 incisos. Professora, como que eu vou decorar isso tudo para a prova? Não vai decorar tudo para a prova. É só pensar o seguinte, qual que é a conduta mais correta? Qual que é a conduta mais certinha que eu tenho que ter? Aí você trabalha com a ideia dos deveres. Faça a leitura de todos os seus incisos, tá? Como eu falei, ele é grande, mas você tem que fazer a leitura de todos eles. Mas pelo senso comum você consegue chegar. Eu selecionei alguns, eu pincelei alguns deles e coloquei aqui para poder explicar para vocês. E aí a gente começa falando o seguinte, vamos lá. Dos deveres. Artigo 4º. São deveres dos servidores da Justiça Militar de Minas Gerais, sem prejuízo da observância das demais obrigações legais e regulamentares. Ou seja, uma coisa não exclui a outra, tá? Então, você tem que seguir esses deveres e todos os outros de normas aplicáveis ao exercício de seu cargo e sua função. Observar princípios e normas definidos no Código, manter, tanto no âmbito pessoal quanto profissional, conduta adequada aos valores morais, éticos e sociais. Então, cuidado. Aqui na administração, no direito administrativo, no Código de Ética, não existe aquela distinção. O que eu faço fora do horário de expediente é problema meu. Não. Porque essa vida privada, ela pode refletir na esfera administrativa. Tanto é que pode incorrer em inobservância do Código de Ética. Quando a norma está aqui falando para a gente manter no âmbito pessoal e profissional, vamos supor, numa cidade menor. E aí o servidor resolve beber. E ele bebe todo dia.
Todo dia, bebe, enche a cara. Pensa, gente, qual que é a credibilidade que o cidadão vai ter de no outro dia chegar perante ali o órgão de justiça e se deparar com aquele servidor. Então aqui ocorre uma fusão, uma reunião. Vida privada, vida pública, uma reflete na outra. Então, cuidado. Zelar para que atos da vida particular não comprometam o exercício das atribuições do cargo que ocupa nem a imagem da justiça militar. Então, o inciso 2º, diretamente ligado com o 3º. Resguardar na sua conduta pessoal integridade, honra e dignidade da função pública, agir em harmonia com princípios e normas do Código e valores da instituição, desempenhar com cuidado, prudência, zelo e eficiência atividades do cargo ou função, inclusive quando em representação institucional externa. Você vai viajar, ou fulano foi indicado para participar do congresso, lembra aquele congresso lá em Brasília? Vai lá para o congresso, vai ser num determinado hotel, e aí as palestras ocorrem durante o dia. 8 horas as palestras se encerram. Aí no hotel tem uma boate, tem piscina. E esse servidor vai pra lá e bebe todas e enche a cara e vai pra boate, arruma aquela confusão, achando que tá livre, leve e solto na balada. No dia seguinte tá naquela ressaca danada. Tudo isso ofende código de ética. Não tá lá de férias. Ele tá lá a serviço, representando uma instituição. Por isso que fala, olha, tem que ter ali, inclusive quando em representação, atuar com honestidade, probidade, tempestividade, escolhendo sempre, quando estiver diante de opção autorizada por lei, a alternativa mais apropriada a valores morais, éticos e sociais. Quando fala aqui, quando estiver diante de opção autorizada em lei, essa parte, opção autorizada por lei, isso é discricionariedade. No direito administrativo nós temos, falei várias vezes durante o nosso curso, a discricionariedade, a margem de liberdade que a lei confere ao administrador. E se ele está dentro dessa margem, ele tem que se pautar em valores éticos para encontrar a correta resposta à sua conduta. Agir com proatividade, ser proativo. Assertividade e integridade, primando pela eficiência e transparência dos seus atos. E aí eu passei para o 8º. Representar de imediato a chefia competente todo e qualquer ato ou fato que seja contrário a interesse público, prejudicial à justiça militar ou omissão institucional. Essa ideia de representar é você atuar como sendo um fiscal da própria ética. Além de você estar submetido às suas regras, você vai agir como um fiscal. Então, representar é informar, comunicar. Tratar as autoridades, os colegas de trabalho, superiores e subordinados, os advogados, jurisdicionados, estagiários, colaboradores e outras pessoas com quem se relacionar em função do trabalho com urbanidade. Tratar com urbanidade é com educação, com polidez, cortesia, respeito, educação e consideração, inclusive os casos de limitação. No mesmo raciocínio da ideia de representar, o inciso 11, comunicar imediatamente à comissão sobre fatos de que tenha conhecimento e que possam suscitar eventual conflito de interesse ou violação de conduta ética. Você como fiscal da ética na administração, dentro dos deveres. Tem ainda como dever declarar impedimento à suspeição. Às vezes eu estou diante de uma situação onde eu sou amigo da parte contrária ou daquele que está pleiteando, ou ainda eu sou casada, eu não posso agir. Isso ofende a ética, porque eu não vou conseguir ter a impessoalidade, eu não vou conseguir manter objetividade na minha conduta. Então é dever informar. Abster-se de realizar atividade do interesse pessoal no horário expediente. Você está lá para trabalhar, para atender o interesse da administração e nunca os seus interesses.
Olha o inciso 22. Apresentar-se ao trabalho com vestimentas adequadas. Então, o Código de Ética está falando sua roupa. Exatamente isso. Apresentar-se ao trabalho com vestimentas adequadas ao exercício do cargo ou função, não usando nem vestuário, nem adereços que comprometam o decoro, a imagem institucional e a neutralidade profissional e político-partidária. Vestimenta que ofende essa neutralidade, camiseta de partido, bottom de partido, seria ali o quê? Um adereço que está comprometendo. Então, não pode. Muito cuidado, então, com essa situação. A roupa influencia, sim. Eu não sei se dá para vocês verem, eu coloquei ali do lado um homem com uma bermuda e chinelo. Dá para ver? E do outro ali eu coloquei, rapaz, terno e gravata. Professor, então eu tenho que trabalhar de terno e gravata? Não. Eu só estou querendo comparar quando você olha para um e olha para outro em termos de poder judiciário, em termos de função judiciária, a diferença que existe. E ainda denunciar a autoridade competente a ocorrência de assédio moral e sexual no âmbito da justiça militar. Então, a denúncia, a fiscalização e o controle. Deixa eu ver aqui. Para a gente dar sequência. Agora, as vedações. Então, vem comigo aqui, ó. Objetivos do artigo 1º. Princípios e valores, 2º e 3º. Deveres, 4º. Vedações, que são as proibições, no artigo 5º. Essa que é a estrutura do Código de Ética, tá? O que é vedado? É vedado praticar ação ou omissão, ato que atente contra a honra e dignidade de sua função, compromissos éticos assumidos nesse código e valores da instituição. Cuidado com o inciso 2º. É vedado solicitar, você pede, ou até mesmo receber, para si ou para outrem, recompensa, vantagem, ou benefício de qualquer natureza, de pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, direta ou indiretamente interessadas em decisões relacionadas às suas atribuições de servidor na Justiça Militar de Minas Gerais. O que acontece? O melhor é não receber nada. Vamos supor que eu ganho um anel de brilhantes de um advogado. E por coincidência, ele advoga e o processo que está lá comigo para fins de análise, para algum tipo de diligência. Eu não posso receber presente. Eu recebo minha remuneração para exercer as atribuições inerentes ao meu cargo. Então, não posso ceder a esse tipo. Pode ser uma vantagem direta, por exemplo, vaga em uma escola particular e eu não vou ter que pagar nada para o meu filho. Ele não está me dando um bem, não está me dando dinheiro, mas está garantindo, ó, pode matricular, chega lá, procura fulano, que a vaga para o seu filho está garantida até ele se formar. Não pode. Agora, o que acontece? Tem aqui a observação, né? Não se consideram recompensa, vantagem ou benefício para fim do disposto no inciso 2º, brindes e presentes, que tenha valor irrisório. Lembra que às vezes o pessoal entregava aqueles calendários de colocar em cima da mesa? Calendário de papel. Você dobra, fica tipo um triângulozinho e põe na sua mesa. Você vai se corromper por causa de um calendário de papel? Valor irrisório. Não possuam valor comercial. Sejam distribuídos por entidades de qualquer natureza a título de cortesia, propaganda. Na época de calor, distribui aquele abanador. Divulgação habitual, ocasião de eventos especiais ou datas comemorativas. Gente, eu tinha um estagiário, sabe o que ele fazia? Era lá no X Federal. Dia das Mulheres. Ele tinha um monte de processo para poder tirar cópia, fazer carga. E aí ele fez tudo rapidinho. Eu falei, gente, o que está acontecendo com esse menino hoje? De repente, do nada. Aí chamei ele. Sabe o que ele fez? No Dia das Mulheres, ele passou nessas lojas aqui do centro da cidade, comprou um saco gigante daqueles pirulito de coração.
Ele subiu, foi no último andar da Justiça Federal e foi descendo as escadas, entregando em todas as secretarias pirulito para as meninas. Muito obrigada, parabéns pelo seu dia, você tá linda hoje. Nossa, você mudou o cabelo? Tá uma coisa diferente? Aí ele foi distribuindo e junto com o pirulito, ele deixava, por um acaso, o número do processo. Quando ele voltou, tava tudo separadinho, rapidinho ele fez o serviço dele. Quer dizer, ele fez ali aquele agrado, um pirulito. Isso vai fazer com que alguém pegue um processo e engavete um processo? Ou então que arranque provas daquele processo, se for processo físico, por exemplo? Ou vai influenciar numa decisão? Não. Então, se não tivesse caráter econômico, pecuniário, se estiver dentro dessas situações, então na prova eles vão te mostrar desse jeito aqui, tá? Receber um brinde que não tem valor comercial. Então, se receber o brinde que não tem valor comercial, tudo bem. Agora, um anel de brilhantes, dinheiro, aí já foge da legislação, não pode ocorrer. Não pode, precisava ter isso, discriminar colegas de trabalho. Superior, subordinado, advogado, judicionado, estagiários e assim por diante. Nenhum tipo de discriminação é possível, seja ela raça, em decorrência de raça, sexo, orientação sexual, nacionalidade, cor, idade, religião, opção político-partidária, posição social ou qualquer outra. Então, nenhuma discriminação, não há nenhuma exceção. Participar de atos que se contrapõem aos interesses da justiça militar ou que possam causar dano ou prejuízo à instituição. Então, cuidado com manifestações em redes sociais, em passeatas. Você pode reivindicar, mas cuidado, você tem que defender a questão da lealdade à instituição. Realizar ou provocar exposições de forma deliberada nas redes sociais e em mídias que causem prejuízo à imagem da instituição. Então, cuidado com a internet aí. E ainda, discriminar colegas. Peraí que eu pulei aqui, ó. Praticar ou tolerar qualquer forma de corrupção ou suborno, né? E ainda atribuir a outrem erro próprio. O que é isso, professora? Atribuir a outrem erro próprio. Você errou e joga para o outro a responsabilidade. Você não assume o erro que você cometeu, tá? Dentro da administração. É vedado apresentar como de sua autoria ideias ou trabalho de outras pessoas, roubar a ideia do outro, valer-se do bom relacionamento com os colegas para afastar, deixar de cumprir suas obrigações, deveres ou atribuições, usar a internet, informática, correio eletrônico e canais de comunicação da Justiça Militar para propagação e divulgação de trotes, boatos, pornografia, propaganda comercial, religiosa ou político-partidária. Aquele meio corporativo ficar compartilhando coisas indevidas. Deixar injustificadamente qualquer pessoa à espera de solução na unidade onde você está atuando. Então, essa procrastinação, essa morosidade, isso se choca aqui com a ideia de eficiência. Além de se chocar com a ideia de eficiência, ofende também lá na Constituição o direito à razoável duração do processo. Eu até trouxe para vocês aqui, ó, artigo 5º da Constituição. A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e todos os meios e recursos ali que garantam a celeridade na sua tramitação. Então, deixar ali, e é injustificadamente, porque se está faltando um relatório, se está faltando um laudo, um documento, não é injustificadamente. Então, vedações e a violação do Código de Conduta. Vamos lá. Quando você tem esses dispositivos, eles são os principais. Agora, nos casos de violação, o que acontece? Pode deixar na tela cheia, por favor. No caso de violação ao Código, você tem ali as condutas que possam configurar a violação, elas devem ser apuradas, investigadas.
Então, é um dever de agir que tem aí a administração. De ofício, ou em razão de uma denúncia fundamentada ou uma representação. E elas vão ser apuradas pela Comissão de Ética da Justiça Militar de Minas Gerais, através de um processo administrativo e, como todo e qualquer processo administrativo, garantindo ampla defesa contraditória. Como que vai ser feito isso tudo? De acordo com o regimento interno e poderá, ao final, acarretar àquele servidor ou servidores punição de censura ética. Então, qual é a punição pela violação? Censura ética. Ou, se for mais leve, recomendação de conduta adequada. Olha, não faça dessa forma. Você não está agindo dentro do código. Qualquer cidadão, agente público, pessoa jurídica de direito público ou privado, ou entidade, pode fazer essa representação. Então, voltando, tá vendo que no representação eu coloquei um asterisco aí, ó? Então, quem que pode fazer isso? Qualquer uma dessas são considerados como parte legítima para representar perante a comissão sobre a violação do dispositivo do Código de Ética. A comissão, ela é uma instância deliberativa e que está ali vinculada diretamente à presidência do Tribunal de Justiça, da Justiça Militar aqui do Estado. Então, ela é instância, ela é um órgão colegiado e tem como finalidade a administração da aplicação do Código e orientar os servidores sobre os princípios e normas de conduta ética. Então, carinho aí no estudo dessa comissão. O que o presidente do TJ faz? O presidente do TJ militar, ele vai aprovar o regimento interno da comissão, então cuidado com regras de competência. E esses processos administrativos que nós acabamos de falar, que vão assegurar ampla defesa contraditória para apurar suposta violação, eles devem ali ser classificados como reservados. Por quê? Para não expor a pessoa. Se eu estou apurando suposta infração à conduta ética, como que eu vou expor? Eu estaria também ofendendo uma ética. E observarão as formalidades constantes no regimento interno, aplicando-se subsidiariamente a legislação estadual sobre o tema. Para concluir, essa resolução também é pequenininha, todos os servidores da Justiça Militar deverão observar o Código e vão assinar um termo de compromisso. Então, ele vai chegar para você, tá? Lá no ato de posse, lembra? Nomeação, posse, exercício. Encargo efetivo ou nomeação para cargo em comissão, o ato deverá ser acompanhado do termo de compromisso, do acatamento e observância dos princípios e das normas. Aí, por que esse código veio no edital? Porque ele manda, olha que legal. O próprio Código de Ética determina que ele tem que ser conteúdo no edital. Este Código de Conduta Ética integrará o conteúdo programático do edital de concurso público para o provimento de cargos dos quadros de pessoal da Secretaria do Tribunal de Justiça Militar do Estado e secretarias do Juízo Militar. Então, é por isso que o código apareceu no edital de vocês. Só que não adianta. Porque não vai ser só servidor que vai estar trabalhando lá dentro. Então, não adianta botar só no edital e firmar esse compromisso. Existem outras pessoas que estarão atuando dentro do judiciário que às vezes são terceirizados, que foram cedidos. E aí, o que acontece? Nos editais e nos contratos, porque o tribunal também realiza o processo licitatório. Nos editais e nos contratos no âmbito da Justiça Militar, deverá constar dispositivo específico sobre a ciência e responsabilidade da pessoa física ou jurídica contratada. Às vezes eu vou contratar um consultor para dar um parecer, às vezes eu vou contratar uma empresa para poder enviar funcionários que vão atuar ali, acerca do cumprimento dos princípios e das normas. Então, ó, coloquei o contratozinho aqui, tem essa cláusula lá, tem que estar ciente. E qualquer caso omisso, o presidente é que vai resolver para a gente. Serão resolvidos pelo presidente do Tribunal de Justiça. Separei algumas questões para a gente ver como que esse assunto pode ser abordado, tá?
Pode colocar em tela cheia, porque aí o aluno consegue acompanhar direitinho. Olha as questões. Vem comigo. Questão de número 1. De acordo com o Código de Ética dos Servidores da Justiça Militar de Minas Gerais, instituído pela Resolução 83, é dever do servidor. Artigo 4º, né? Letra A. Manter no âmbito pessoal e profissional conduta adequada a valores morais, éticos e sociais. Tá certo, não tá? Olha só, tanto no âmbito pessoal quanto profissional, falei que aqui não tem essa separação. E a conduta adequada, verdadeira, letra A. Vamos ver letra B. Abster-se de realizar atividade de interesse pessoal fora do horário de expediente. Tá errado. De acordo com a norma, fala que abster-se de realizar atividade de interesse pessoal no horário. Se é interesse pessoal fora do horário de trabalho, eu posso fazer. Eu tenho que ir no banco pagar uma conta fora do horário, eu posso. O que eu não posso é no horário. Então, é dever abster-se no horário de trabalho, certinho? Falsa letra B. Letra C. É dever participar de atos que se contraponham ao interesse da justiça militar? Isso é um dever? Não. Isso é uma proibição, é uma vedação. É dever sigilo profissional e segurança da informação? Não está na parte dos deveres, é um princípio, tá? A letra D, sigilo profissional e segurança da informação, dentro dos princípios. Então, essa primeira questão, letra A. No finalzinho das questões, eu coloquei o gabarito, tá, gente? Pode ficar tranquilo. Vamos ver mais uma. Questão 2. No âmbito das regras do Código de Ética dos Servidores da Justiça Militar de Minas Gerais, assinale a alternativa falsa. Eu quero a errada. Letra A. Incumbe ao servidor da Justiça Militar de Minas Gerais dedicar-se ao trabalho de modo a agregar valores éticos, morais e sociais à gestão pública, prevenindo a ocorrência de erros, falhas e desperdícios? Sim, verdadeiro. Letra B. É dever do servidor comunicar imediatamente à Comissão de Ética sobre fatos de que tenha conhecimento e que possam suscitar eventual conflito de interesse ou violação da conduta? Sim, verdadeiro também. O servidor, ele é um fiscal da ética da administração, então ele tem obrigação, ele tem o dever de comunicar. Letra C. Consideram-se servidores da Justiça Militar de Minas Gerais aqueles que integram o quadro de pessoal da Secretaria do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, das Secretarias de Juízo, inclusive cedidos e requisitados? Sim, correto também. E letra D. Equiparam-se aos servidores da Justiça Militar de Minas Gerais, para efeito de aplicação desse código, os colaboradores que, por força de lei, contrato ou qualquer ato, prestem serviços de natureza permanente, temporária ou excepcional à Justiça Militar de Minas Gerais, desde que mediante retribuição financeira. Estava indo tudo bem a letra D. Agora, quando no finalzinho colocou desde que mediante retribuição, tornou incorreta a alternativa. Então, questão de número 2, gabarito letra D de dado. Vamos mais uma? Olha a questão 3. A Resolução 83, de 12 de dezembro de 2017, instituiu o Código de Ética dos Servidores da Justiça Militar de Minas Gerais. O Código estabelece alguns de seus objetivos, estão lá no artigo 1º. 1. Consolidar os valores ético-profissionais no âmbito institucional, verdadeiro. 2.
preservar a imagem e a reputação dos servidores e da Justiça Militar. Tá certo também a frase 2. Frase de número 3. Garantir a subjetividade das interpretações pessoais sobre os princípios e normas de conduta ética adotados na Justiça Militar de Minas Gerais. Garantir subjetividade? A minha ideia não é de afastar a subjetividade. Então tá errada a 3, não é garantir não, seria reduzir. A 1 e 2 são verdadeiras. Letra A, o nosso gabarito. Última questão. A gente já chega nos finalmente do nosso curso. São princípios e valores fundamentais que devem ser observados pelos servidores da Justiça Militar de Minas Gerais no exercício de cargo ou função previsto expressamente no Código de Ética, exceto. Eu tenho como princípio, letra A, impessoalidade, imparcialidade, independência e objetividade? Sim. Letra B, neutralidade político-partidária, religiosa e ideológica? Também. Letra C, qualidade, eficiência e equidade dos serviços? Correto. E letra D, publicidade profissional e segurança da informação? Publicidade profissional? Não, né? Eu tenho que agir dentro do sigilo profissional. Então, tá incorreto aí a letra D. Certinho? Volta comigo, então. Vocês têm a apostila, tá disponível lá para quem quiser fazer a compra, aquisição. Vocês têm material na área do aluno para vocês. E com isso a gente conclui no nosso encontro esses tópicos dentro do edital. Continuem estudando, se organizem, montem um quadro de estudos, acompanhem as nossas aulas, não deixem ali acumular uma semana de aula para depois você estar assistindo. E desejo uma excelente prova para todos vocês, esperando em breve que a gente possa se encontrar pessoalmente. Combinado? Tudo de bom e até a próxima!